Isso provavelmente aconteceu uns 5 ou 6 anos atrás. Acho que eu tinha uns 18 anos na época. Eu morava em uma cidade onde os bairros e as florestas meio que se misturam. Tem várias áreas arborizadas onde as pessoas costumam fazer fogueiras e festas. Uma noite, depois de descobrir que todos os nossos lugares habituais estavam lotados, sugeri que fôssemos a um lugar perto que eu já tinha visitado algumas vezes. Eu já tinha estado lá várias vezes, mas só durante o dia. A rua onde estacionamos fica a uns 60 metros da linha das árvores. É um bairro de classe média normal. Nada de muito louco costuma acontecer por lá. Então, entramos, fizemos uma fogueira e estávamos nos divertindo. Alguns de nós bebiam e fumavam um pouco, eu inclusive. Cerca de 45 minutos depois, eu estava um pouco bêbado, mas nada sério. Por cima do som da nossa música suave e da conversa dos meus amigos, ouvi algo estranho. Não consegui identificar o que era, então pensei que talvez fosse só impressão minha. Passaram-se mais uns 10 minutos e eu ouvi de novo, dessa vez um pouco mais claro. Ainda parecia distante, mas soava como velcro sendo rasgado. Parei e fiquei sentado tentando escutar enquanto meus amigos continuavam rindo e conversando. Eles não pareciam ter notado. Foi quando eu ouvi um barulho com o qual estava muito familiarizado. Um zumbido, como o de um taser. Bem breve, mas inconfundível. Meu estômago gelou e comecei a olhar ao redor, meio em pânico. Minha namorada, na época, foi a primeira a perceber que eu estava aflito. Ela me perguntou o que estava errado e eu expliquei. Ela imediatamente começou a se preocupar. Fez meus amigos se calarem e todos ficamos ouvindo por um instante. Então, todos nós ouvimos um zumbido elétrico, breve de novo, mas todos reconhecemos o som. Começamos a entrar em pânico e apagamos a fogueira rapidamente, perguntando uns aos outros o que era aquilo e de onde vinha. Todos estávamos com medo de sair. Eram só uns 5 minutos de caminhada até a rua, mas estava escuro. Finalmente, reunimos coragem para seguir o caminho de volta e não encontramos ninguém. Chegamos à rua e começamos a caminhar até nossos carros, rindo nervosamente e felizes por estarmos sob as luzes dos postes novamente. Fui o primeiro a vê-lo. Ele estava caminhando em nossa direção. Não exatamente em nossa direção, mas vindo do lugar de onde tínhamos saído, um pouco à nossa direita. Ele segurava uma espécie de vara. Isso me assustou no início, mas por um breve momento me acalmei. Era um bairro bastante seguro. Eu conhecia bem e era comum ver pessoas caminhando à noite. Mas então notei que ele estava olhando diretamente para nós. Esse olhar ficou gravado na minha memória. Nós passamos por ele e meus amigos e eu ficamos em silêncio enquanto tínhamos esse confronto visual com um homem desconhecido. Foi quando aconteceu. Ele não desviou o olhar, ergueu a vara e sorriu. Um sorriso arrepiante. Seus olhos estavam bem abertos. A ponta da vara iluminou-se intensamente e aquele mesmo som de zumbido aconteceu de novo, só que muito mais alto dessa vez. Ele estava segurando um bastão de choque para gado. Vivemos na cidade, sem fazendas por perto, sem motivo para ter um bastão de choque para gado. Meus amigos e eu ficamos paralisados de medo, enquanto ele passava por nós, talvez a uns 6 metros de distância, e entrava na floresta sem lanterna ou qualquer coisa. Todos nós entramos nos carros e saímos dali voando. Nunca mais voltamos àquele lugar. Esse encontro aconteceu quando eu tinha por volta de 10 anos. Minha irmã e eu estávamos sozinhas em casa, já que era durante as férias de verão. Nossa mãe e avó estavam ocupadas e não podiam ficar conosco.
Já estávamos acostumadas a ficar sozinhas durante o verão, então não era grande coisa. A única regra era que não podíamos sair de casa nem abrir a porta se alguém batesse. Nesse dia, eu tinha começado a jogar The Sims 2 na cozinha. Minha irmã estava assistindo TV na sala de estar. Algumas horas depois, achei que tinha ouvido a campainha tocar. No começo pensei que fosse o jogo, mas eu tinha desligado o som. Então perguntei à minha irmã se ela tinha ouvido a campainha. Ela disse que não, que provavelmente era só o programa de TV que ela estava assistindo. Ignorei e voltei para o meu jogo. Cerca de 10 minutos depois, vi no reflexo do meu computador um homem de terno com as mãos em volta dos olhos, olhando pelas portas de vidro atrás de mim. Virei-me e fiquei cara a cara com esse homem estranho que eu nunca tinha visto antes. Não fazia ideia de quanto tempo ele estava me observando. Ele acenou para mim como se me conhecesse de algum lugar. Chamei o nome da minha irmã, que ainda não tinha notado o homem. Ela rapidamente pegou o telefone de casa e ligou para nossa avó. Já tínhamos visto vendedores antes, mas nenhum deles se parecia com esse cara. Ele estava usando um terno preto completo que não lhe caía bem. E se não fosse estranho o suficiente esse cara estar de terno, num calor de 99 graus, ele também carregava uma maleta. Todos os vendedores que eu tinha visto antes só tinham pranchetas ou talvez alguns panfletos, mas esse homem tinha uma maleta. O sinal de alerta veio quando esse homem andou ao redor de nossa casa até chegar à porta dos fundos. Durante sua pequena viagem, ele teria visto que não havia carro na garagem, indicando que não havia ninguém em casa. Enquanto eu me levantava para me esconder, o homem se abaixou e agarrou a maçaneta, começando a forçá-la com violência. Felizmente, a porta estava trancada. Ele me olhou sorrindo, fazendo sinal para que eu fosse abrir a porta para ele. Todo o barulho que ele estava fazendo acabou alertando nossa labradora, misturada de 75 libras, que ficou louca. De jeito nenhum, ela deixaria esse cara chegar até nós se ele entrasse. Minha irmã me disse que nossa avó estava a caminho e queria que nos escondêssemos no fundo da casa em um quarto até ela chegar. Minha irmã me passou o telefone e correu até a cozinha para pegar a maior faca que tínhamos. Eu a ouvi gritando para o homem que tínhamos chamado a polícia. Ela voltou para o quarto comigo e fechamos a porta. Ela me contou que depois de mentir para o cara sobre a polícia, ele começou a rir como se ela tivesse contado a piada mais engraçada que ele já tinha ouvido. Um pouco depois, ouvimos a porta se abrir e nossa avó nos chamando. Saímos para encontrá-la. Ela nos disse que não viu homem nenhum por perto. Ela tinha andado ao redor de toda a casa antes de destrancar a porta. Também achou estranho que, se ele fosse um vendedor, teria deixado um bilhete dizendo: "Desculpe, perdemos você." Ela acabou tirando o resto do dia de folga para ficar conosco, também para ver se o homem voltaria. Já se passaram 11 anos desde esse encontro, e eu ainda não quero saber o que havia naquela maleta. Isso aconteceu comigo há uns 2 anos, quando eu tinha 17 anos. Minha família tinha saído para fazer compras de supermercado e eu fiquei em casa sozinho. Eu estava no meu quarto, jogando no PC com os fones de ouvido e sempre mantenho a porta fechada. Depois de cerca de 1 hora, levantei para usar o banheiro. Tanto o banheiro quanto o meu quarto ficam no 2º andar e, na época, morávamos numa casa de 2 andares, em Belfast Oeste, Irlanda do Norte. Quando voltei para o meu quarto, lembro de ter fechado a porta e continuei jogando. Uns 30 minutos depois, fui checar meu celular, mas percebi que tinha deixado no banheiro. Levantei para buscar e notei que minha porta estava entreaberta. A casa não tinha correntes de ar e eu sabia que a porta era boa,
e não se abria com o vento ou qualquer coisa assim. Então aquilo me pegou de surpresa. Mas raciocinei que provavelmente não tinha fechado direito e saí para pegar meu celular. Voltei e continuei jogando, certificando-me de fechar a porta ao entrar. Algum tempo depois, ouvi minha família voltando. Escutei eles trazendo as compras para a cozinha e saindo para buscar mais. Quando voltaram, chamaram meu nome e eu desci. Ao chegar lá embaixo, vi que a porta dos fundos estava escancarada. Eles perguntaram se eu tinha ido aos fundos em algum momento enquanto estavam fora, e eu disse que não. Olhamos para fora e vimos uma das cadeiras de deck puxada para uma parte mais baixa da cerca, de frente para uma pequena área de mata que dava para outra rua, obviamente fora do lugar. Isso me chocou. Minha mente acelerou com ideias do que diabos estava acontecendo. Aqui vai minha teoria pessoal. Alguém conseguiu entrar, provavelmente pela porta dos fundos. Foi verificar se a casa estava vazia, subiu, abriu minha porta, me viu, e então deve ter decidido esperar lá embaixo por algum motivo, talvez pensando que eu sairia ou que poderiam me emboscar. Mas ficaram assustados e se esconderam quando minha família voltou, aproveitando que eles tinham ido trazer mais compras para escapar o mais rápido possível, usando a cadeira para pular a cerca. Mesmo com essa ideia, não entendo por que arriscariam entrar em pleno dia e se viram que eu estava de fones, por que não simplesmente se aproximaram por trás? O pior é que não tenho provas concretas do que aconteceu naquele dia. Não faço ideia de por que alguém entrou, como entraram, quem eram, mas uma coisa me parece certa. Alguém entrou na minha casa naquele dia. A história, porém, não termina aqui. Cerca de uma semana depois, era tarde da noite, por volta das 2 da manhã, e eu estava no meu quarto jogando, até que adormeci. Fui acordado pela minha mãe, me sacudindo e perguntando se eu tinha ido lá fora. Disse a ela que não, que tinha estado ali a noite toda dormindo. Ela me explicou que, deitada na cama, ouviu a porta dos fundos bater, e como o quarto dela fica logo acima da cozinha e da porta dos fundos, ela sentiu o tranco da batida. Meu padrasto estava trabalhando no turno da noite, então só estávamos eu, minha mãe e minha irmã em casa. Desci para verificar se estava tudo bem. A porta estava escancarada. O quintal dos fundos estava numa escuridão total, e sem saber se havia alguém lá fora. Fechei e travei a porta, e observei o jardim de dentro com uma lanterna. Não vi ninguém lá fora, e decidi ficar de vigia por algumas horas. No dia seguinte, trocamos as fechaduras. O estranho em ambos os casos é que nada foi roubado. Nenhuma de nossas coisas sumiu, e parecia que nada havia sido realmente mexido ou gavetas reviradas. Não tenho absolutamente nenhuma explicação para isso, e até hoje isso me intriga. Chegamos a discutir sobre chamar a polícia, mas sentimos que, como não havia evidências sérias de um crime e que estaríamos nos mudando daquela casa em algumas semanas, não haveria muito que eles poderiam fazer para ajudar. Então, apenas trocamos as fechaduras e fizemos questão de manter tudo trancado e vigiado até nos mudarmos. Se alguém tiver alguma ideia do que realmente aconteceu, por favor, sinta-se à vontade para entrar em contato, pois não faço ideia do que pensar sobre tudo isso. Eu estava fazendo entregas de pizza e a noite estava incrivelmente movimentada, sem parar, indo e vindo sem nem mesmo um momento para respirar. Estava tão atarefado que nem pensava em paradas para usar o banheiro. Além disso, estávamos enfrentando uma onda de calor na região, então eu estava bebendo muita água. De repente, enquanto dirigia para uma entrega específica, a vontade de ir ao banheiro me atingiu fortemente. As coisas escalaram rapidamente.
Felizmente, eu estava perto do endereço do cliente e pensava em finalizar essa entrega rapidamente. Ao chegar a casa, percebi que algo estava errado. Todas as luzes estavam apagadas, sem sequer o brilho de uma televisão ou algo do tipo. Isso era ainda mais evidente porque o poste de luz mais próximo à porta estava quebrado e o quarteirão estava completamente silencioso. Essa área é conhecida por ter muitos estudantes universitários, mas obviamente, em julho, não há muitos inquilinos estudantes. Porém, alguém tinha pedido essa pizza. Talvez a pessoa gostasse de ficar no escuro ou estivesse no quintal. Eu só não queria sair do meu carro e bater em uma casa silenciosa no meio da noite sem antes confirmar que tinha o endereço correto e que o cliente estava em casa. Estava muito quente naquela noite, mesmo após o pôr do sol. O ar-condicionado do meu carro é praticamente inútil e as pizzas quentinhas não ajudam a manter o carro fresco, então tento abrir a porta do carro o mínimo possível para manter o pouco de ar frio dentro. Liguei para o número que o cliente forneceu e a voz do outro lado, um pouco ofegante e apressada, confirmou. Tentei ser direto. Oi, é da pizzaria. Estou aqui na frente, mas parece não ter ninguém em casa. O cliente, ainda ofegante, respondeu. Eu não estou em casa. Nesse ponto, minha paciência estava esgotando muito por causa da minha necessidade urgente de usar o banheiro. Fui mais direto do que seria normalmente, dizendo que teríamos que cancelar o pedido, já que tinha chegado dentro do prazo de entrega estipulado e o pagamento seria em dinheiro. Planeje-se melhor da próxima vez, eu disse, imediatamente me arrependendo por ter deixado a urgência falar mais alto. A voz do outro lado se tornou mais clara, revelando-se uma jovem, possivelmente entre 20 e 25 anos, muito aflita. Nossa, me desculpa, estou correndo para casa agora. Perdi a noção do tempo no trabalho, mas sabia que você estava vindo. Por favor, não vá embora. Estou morrendo de fome e não tenho carro. Sério, não me deixa aqui. Chego em 5 minutos, tá? Eu sei como é estar com fome, atrasado e sem carro, longe de qualquer restaurante. Além disso, reconheci sua voz e lembrei que já havia feito entregas nesse endereço antes. E ela sempre foi muito simpática. Agora me sentia mal por ter sido rude. Tentei amenizar a situação enquanto olhava pela janela do carro, em busca de um lugar para aliviar a necessidade de ir ao banheiro. Não, a culpa é minha. O calor está me afetando. Não é sua culpa. Não precisa correr. Te vejo quando chegar. Desliguei e, enquanto observava a rua, comecei a pensar que realmente estava sem sorte. Todas as outras casas tinham gente e eram próximas umas das outras, sem grupos de árvores ou lugares mais afastados onde pudesse me aliviar. E claro, tinha jogado fora minha garrafa de água vazia na última entrega porque, sou um gênio. Finalmente, decidi que era uma situação de emergência e que o lugar mais seguro seria um arbusto na frente da casa da cliente. Ela não estava em casa, o poste de luz estava quebrado. Então ninguém me veria. As pessoas que estavam em casa estavam dentro. Meu carro estava estacionado do outro lado da rua. E nós, de uma pizzaria pequena, não usamos uniformes. Então, se alguém me visse, não poderia me conectar ao meu empregador. Animais fazem suas necessidades ao ar livre o tempo todo. Humanos são animais. Isso é normal. Fui até o arbusto mais alto no jardim da frente dela. Ela não tinha muito de um jardim, mas um caminho cercado por arbustos e flores que ficava ao lado de sua porta da frente. O maior aglomerado de arbustos, o único onde eu poderia ter certeza de que não haveria respingos visíveis na lateral da casa, estava a cerca de 1 metro da porta dela. Olhei para ambos os lados, desabotoei e comecei. Após o alívio inicial, percebi que o som estava estranho,
mais como se estivesse urinando em algo sólido do que em algo folhoso. Entrei em pânico pensando que tinha errado o alvo, mas uma vez que comecei, não conseguia parar no meio do caminho. Então continuei tentando enxergar na escuridão para ver se estava acertando uma pedra-chave ou algo assim, e poderia apenas me mover alguns centímetros para o lado. Em vez disso, de repente ouvi um barulho muito mais preocupante. Uma voz grave exclamando: "Que diabos?" Antes que eu pudesse me virar, assumindo que tinha sido pego por um vizinho, um homem saltou dos arbustos. Ele passou correndo por mim, tirando minha chuva dourada dele enquanto passava. Ele cuspiu com bastante ênfase no chão, então acho que acertei bem no rosto dele. Não vi para onde ele foi depois de alguns passos, mas, embora essa parte seja meio confusa, acho que lembro de ouvir um carro arrancando um pouco mais longe depois de 1 minuto. A essa altura, minha visão noturna tinha melhorado, então consegui distinguir sua altura, porte e roupa, mas apenas os detalhes mais gerais de cada. Fiquei parado tentando entender o que tinha acontecido. A realidade era tão aterrorizante que minha mente se recusava a aceitá-la, buscando impulsivamente uma explicação razoável que pudesse fazer tudo ficar bem. Pensei: esses arbustos levam a uma área nos fundos da casa e só parecem estar contra a casa. Eles estavam escondendo uma janela aberta. Minha voz interior estava desesperadamente gritando que o homem estava usando um moletom em um clima de 32 graus. Era um homem perigoso. Eu estava em uma situação perigosa. Mas a ideia de que eu estava a centímetros de um cara que se esconderia nos arbustos, especialmente na frente da casa de uma jovem mulher à noite, simplesmente não era algo com o qual eu estava pronto para lidar. Eu estava lidando, não lidando. Meu instinto de luta ou fuga falhou completamente comigo naquele ponto, porque, incrivelmente, eu fiz a última coisa. Certamente havia um bom motivo para um homem de capuz estar atrás dos arbustos no meio da noite. Caminhei até a lateral, acendi a lanterna do celular e tentei espiar por entre a fileira de arbustos. Por mais assustadoras que as coisas possam parecer no escuro, vê-las sob o feixe de uma lanterna às vezes pode piorar tudo. Foi quando vi a mochila. Havia uma mochila surrada com cordão escondida atrás dos arbustos, levemente respingada de urina. Mas eu estava tão atordoado pelo choque que mexi nela pensando: é isso. Isso vai explicar por que ele estava aqui. Quando a virei e abri, vi uma faca afiada, um rolo de fita adesiva e um frasco de comprimidos. As ilusões se desfizeram naquele momento, e toda a adrenalina, endorfina e instintos de autopreservação que haviam sido reprimidos se intensificaram ao máximo. Eu me tornei o oposto de atordoado, com um foco mais aguçado do que nunca em minha vida, com um único objetivo: voltar para meu carro. Larguei a mochila, corri para o outro lado da rua, entrei no meu carro e acelerei ao máximo antes mesmo de a porta estar totalmente fechada. Fui o mais longe e rápido que pude até encontrar um sinal vermelho. Então parei ao lado e percebi que não deveria dirigir mais do que o necessário naquele estado. Entrei no estacionamento de uma farmácia 24 horas e respirei fundo. Finalmente, calmo e coerente o suficiente para fechar o zíper e formular um plano de ação. Meu primeiro pensamento lúcido foi: quem eu chamo primeiro? A polícia? Mas e a garota cuja casa era aquela? Pensei por no máximo 10 segundos que pareceram 1 hora e decidi: ok, estou no meu carro trancado, com o motor ligado. Se algo acontecer, posso simplesmente sair. Eu sei que algo está errado, ela pode não saber. Ela precisa ser avisada para não continuar andando naquela direção. Enquanto discava o número dela, me ocorreu: e se não houvesse garota alguma? Eu lembrava de ter entregue nessa casa antes, mas e se estivesse enganado?
E se a garota ao telefone fosse apenas uma isca para me levar até lá, para me assaltar ou pior? Todo entregador de pizza já viu o documentário Gênio do Mal. Então pensei, ela me ligou, ofegante. Ela não estava em casa. Tudo estava estranho. Não posso arriscar, vou começar com a polícia. Liguei para a polícia. A atendente foi muito prestativa em me manter calmo, porque eu estava um caco nesse ponto. Ela me assegurou que alguém chegaria em breve. Eu insistia que tinham que chegar antes da garota, mas tentava expressar 3 pensamentos ao mesmo tempo e realmente prejudicava minha própria credibilidade. Acabou saindo mais como: vocês têm que salvar essa garota, porque ele não estava atrás de mim, eu só estava entregando uma pizza, a menos que estivessem atrás de mim, caso em que talvez não haja garota. Mas eu falei com uma ao telefone. Então vocês devem encontrar uma garota, porque eles a usaram para me atrair até lá. Mas se ela é real, ela não sabe sobre o cara que também é real. E pode haver mais caras se realmente houver uma garota. E sabe de uma coisa? Mesmo que não haja uma garota, pode realmente haver mais caras. Eu só chequei uma parte dos arbustos, então não sei ao certo. Mas saberemos qual cara é o que eu vi, porque eu urinei nele, sabe? Eu não queria fazer isso. Foi quando eu pensei que a garota era real, mas não estava em casa. Mas ela pode ser real, então vocês realmente precisam encontrá-la se ela for, porque o cara era real. Finalmente, eles basicamente me pediram para parar de falar e ficar na linha. Mas foi então que vi uma chamada recebida da cliente. Não podia atender sem interromper a ligação com a polícia, então simplesmente ignorei. Mas então ela me enviou uma mensagem dizendo: "Ei, estou aqui, não te vejo." Avisei a polícia que ela estava lá e eles disseram que policiais estavam a minutos de distância. Mas quem sabe quanto tempo isso significava, especialmente depois de eu ter dado um relato tão confuso dos eventos em pânico. Senti-me sobrecarregado de culpa, pois minha mente racional dizia que as chances dela ser uma garota isca para algum grande esquema visando entregadores de pizza eram baixas, e as chances dela ser a vítima pretendida de um predador eram altas. Então coloquei minha ligação com a polícia no mudo, onde eu podia ouvi-los, mas eles não podiam me ouvir, e voltei, com o coração absolutamente acelerado. Tirei a polícia do mudo e disse que havia retornado para procurar pela garota. Eles não ficaram felizes com isso, mas eu a vi vagando entre os carros estacionados na rua, tentando ver se um era o meu, e acenei para ela, acendendo meus faróis altos. Ela veio saltitante até a janela do meu carro, alegre e despreocupada. Achei que isso fosse um bom sinal de que ela não estava envolvida no que quer que fosse. Eu estava apenas tão assustado de estar de volta àquela área e de não saber o que tinha acontecido ou o que iria acontecer. Continuei sussurrando: entre. E ela estava tipo: o quê? Ah, você quer que eu pegue a pizza atrás? Não querendo cometer o mesmo erro com ela que cometi com a polícia, em vez de tentar contar toda a história, me ative aos fatos básicos. Havia um homem nos seus arbustos. Estou ao telefone com a polícia. Não sei onde ele está agora. Por favor, entre no carro para podermos trancar as portas. Mal conseguia articular mesmo essas frases. E estava tremendo como se tivesse tomado 10 xícaras de café preto. Levantei meu celular com a tela da ligação para a polícia para provar para ela. Achei que foi por isso que ela entrou no carro sem mais explicações. Mas não foi bem isso. Você ainda está aí? Ela está com você? Vocês estão seguros? Há mais alguém aí? A polícia continuava checando sem saber com quem eu estava falando. Eu os tranquilizei e dirigimos desta vez com mais cautela para um local instruído pelo policial e esperamos para falar com a polícia depois que eles verificassem a área.
Não precisei fazer muito depois disso. A polícia chegou logo depois. Um carro de polícia nos encontrou, dei meu depoimento contando tudo o que observei e ela foi falar com mais policiais em detalhes que não precisavam de mim. Acontece que o motivo pelo qual ela entrou no carro de um estranho entregador de pizza, sem investigar mais a fundo minha história, foi porque ela reconheceu quem era o homem imediatamente pela minha descrição. Ela tinha um ex-namorado abusivo que era aparentemente psicótico o suficiente para que ele viesse imediatamente à mente ao ouvir: há um cara nos seus arbustos. Ela mais tarde nos ligou para agradecer e insistiu em deixar uma gorjeta enorme. Eu não estava lá quando a ligação chegou, então o garoto que atendeu não sabia recusar o dinheiro, mas o gerente já prometeu que da próxima vez que a vermos, podemos enchê-la de cartões de pizza grátis para durar uma vida inteira. Facilmente a coisa mais assustadora que já aconteceu comigo no trabalho ou fora dele. Não tenho muita chance de contar a história, porque tento evitar compartilhá-la com alguém que possa conhecer a garota ou saber do evento, mas ainda assim não sou o mesmo desde então. Mesmo sabendo que ele não tinha nada a ver comigo diretamente, isso realmente me abalou profundamente. Isso aconteceu com minha melhor amiga, que vou chamar de Sara por motivos de privacidade, há uns 2 anos. Nós duas estudamos na mesma cidade, mas em universidades diferentes, então moramos em partes diferentes da cidade. Um dia, enquanto Sara estudava para suas provas, percebeu que não tinha comida na geladeira e decidiu sair para dar uma volta e fazer compras. Havia um supermercado grande e bem abastecido perto do conjunto de apartamentos dela, onde ela parou para comprar algumas frutas, iogurte e macarrão instantâneo. Ela passou uns 15 minutos no supermercado e, ao sair, foi abordada por um estranho completo que começou a puxar papo como se conhecessem, embora Sara tivesse certeza de que nunca o tinha visto antes. Minha melhor amiga é uma pessoa muito educada e tolerante, mas também muito cautelosa com estranhos. Ela o descreveu como um cara baixo, acima do peso, com um cavanhaque e um sorriso largo e estranho no rosto. Por outro lado, minha melhor amiga é alta e robusta, do tipo que não parece fácil de intimidar. Ela notou que os dedos dele tremiam enquanto falava, o que indicava que ele estava nervoso. O cara tinha pelo menos 35 anos e minha melhor amiga tinha 23 na época. Imediatamente, ela percebeu que havia algo errado com ele. Primeiro, ele a cumprimentou dizendo que a tinha visto na área algumas vezes e depois a convidou para tomar um café em um café próximo. Sara ficou lá, sem palavras, e recusou educadamente, dizendo que não estava interessada. Isso o deixou realmente irritado. Então ele insistiu para que ela fosse com ele. Quando ela recusou novamente, ele disse, furioso, que eles se veriam de novo em breve, chamando-a pelo nome verdadeiro. Ela ficou absolutamente atônita, sem entender como aquele estranho tinha descoberto seu nome verdadeiro. Ela não fazia ideia de quem ele era. Ele não parecia um estudante universitário, mas mais um trabalhador da construção civil, a julgar pelas roupas que usava. Várias perguntas surgiram em sua mente. Ela temeu que pudesse estar sendo seguida por ele, então ameaçou chamar a polícia se ele não desistisse e a deixasse em paz. Obviamente, minha melhor amiga não tinha o menor interesse nesse cara estranho. Mas, se você pensa que a história dela termina aqui, está enganado. A próxima coisa que ela fez foi se afastar dele. Ele ficou parado no mesmo lugar por um momento e então, como ela disse, entrou em seu carro e começou a segui-la por alguns quarteirões em um carro escuro com vidros fumê. Quando Sara percebeu isso,
Ficou ainda mais assustada e teve que tomar rotas menos conhecidas para chegar ao seu conjunto de apartamentos em segurança. O sol estava começando a se pôr nesse momento. Após alguns atalhos, ela conseguiu chegar em segurança antes de escurecer, mas ficou se sentindo paranoica com todo o incidente, imaginando se ele sabia onde era o apartamento dela. Ela nunca relatou o incidente à polícia, embora se lembrasse vividamente de suas características faciais e aparência geral. Felizmente, nada aconteceu depois disso e ela não viu o cara desde então. Espero sinceramente que continue assim. Meu conselho para todos é se manterem seguros, pois infelizmente há muitas pessoas narcisistas por aí que simplesmente não aceitam um não como resposta. Quando eu tinha uns 20 e poucos anos, minha saúde mental estava bem fragilizada. Eu me sentia solitário e desesperado por amizades. Naquela época, eu lutava contra a compulsão alimentar, que estava particularmente intensa, com muitos pedidos de delivery e idas noturnas a fast foods. Numa dessas noites, após pedir uma pizza, o entregador, um homem talvez na casa dos 30 e poucos, ou o início dos 40 anos, e eu devia ter uns 19 ou 20 anos, trouxe o pedido até mim. Não tivemos uma conversa marcante. Era o típico papo cordial entre cliente e entregador de pizza. Ele talvez tenha feito algum elogio sobre meus piercings, cabelo ou camisa na época, mas isso foi há uma década, então não lembro bem. Sei que não houve nada na interação que indicasse um desejo de amizade, sendo apenas uma troca entre cliente e motorista. Acho que foi um dia ou dois depois que ele me adicionou no Facebook. Quero ressaltar que isso foi dias depois, o que significa que ele levou minhas informações para casa ou anotou em algum lugar. Demorei um pouco para lembrar quem ele era e percebi que ele me encontrou baseado nas informações do meu pedido. Estando emocionalmente instável, me sentindo sozinho e desesperado por amigos, e também vivendo com a filosofia de que tomaria decisões baseadas na possibilidade de elas renderem uma boa história, aceitei o pedido de amizade. Ele deixou alguns comentários típicos, assustadoramente sexuais nas minhas fotos do Facebook, mas nunca nos encontramos ou conversamos novamente, e acho que o deletei alguns meses depois. Não lembro exatamente quando, mas definitivamente percebi que era estranho um entregador, quase 2 vezes mais velho do que eu na época, decidir me procurar no Facebook dias após uma interação de menos de 10 minutos. Vamos nunca mais nos encontrar e espero que você não tenha feito isso com mais ninguém. Ou se fez, que essas pessoas estivessem mais espertas e em uma situação melhor do que eu para perceber suas intenções estranhas e recusar. Depois de voltar para casa no primeiro ano da faculdade, arrumei um trabalho de meio período entregando pizza em uma cidade a uns 30 minutos de onde eu morava. A área, em uma Geórgia rural, é conhecida por ter lugares que ficam no meio do nada, e a pizzaria fazia questão de entregar até nas áreas mais remotas imagináveis dentro dos limites da cidade. Poderia encher livros com as experiências estranhas que tive, desde a chamada que veio de um armazém há muito abandonado até o cachorro que ficou animado com a pizza na minha mão e acidentalmente rasgou minhas calças com suas garras. Mas uma história sempre se destaca na minha mente como a mais arrepiante. Já estava ficando bem tarde, por volta das 10h30, então eu estava confiante de que não seria mandado para mais nenhuma entrega antes do fechamento às 11h. No entanto, alguém conseguiu fazer um pedido no último minuto
e nosso atendente aceitou os pedidos já que estavam tão perto do horário. Recebi o endereço e uma caixa de pizza quente e segui o meu caminho. O primeiro sinal de alerta foi a entrada da casa, ou melhor, a falta dela. Havia uma caixa de correio, mas não uma entrada propriamente dita, nem mesmo de cascalho. Era só grama e um caminho quase indistinguível, que parecia mais uma trilha de serviço do que algo frequentemente utilizado. Avancei aos trancos, me perguntando se estava mesmo no caminho certo, quando vi uma casa um pouco maior que o normal surgir no horizonte, horrivelmente dilapidada e completamente cercada por uma mata densa. Estimei onde seria o resto da entrada e acabei estacionando numa área agressivamente irregular, que poderia ser tanto o caminho quanto o quintal da frente, com os faróis apontados para a varanda, seguindo a política da empresa. Caminhei até a porta, mas chamar aquilo de porta é ser generoso. Era um batente de porta, mas a porta em si era apenas um grande pedaço de madeira, encostado de forma precária ao lado da casa, mal cobrindo a entrada. Esse foi o segundo sinal de alerta. O terceiro e quarto sinais de alerta também estavam na porta, incluindo uma folha de papel A4 com as palavras por trás rabiscadas em letras maiúsculas, pendurada logo abaixo do lugar onde alguém havia gravado na madeira o título Rancho da Família Manson. Normalmente, eu nunca iria para os fundos de uma casa, especialmente uma casa sombria e sem iluminação, e especialmente à noite. No entanto, era minha última entrega do dia e eu estava pronto para terminar logo e ir para casa. Contra meu melhor julgamento, contornei a casa até a parte de trás. A porta dos fundos era uma porta de verdade, mas estava coberta tanto por teias de aranha antigas quanto por novas. Claramente, era uma porta que não era usada há algum tempo. Encontrei o lugar menos sujo disponível e bati. Contei até 45 e bati novamente. Não havia luzes acesas na casa e eu não podia ouvir nenhum movimento vindo de dentro. Bati e contei novamente, repetindo a sequência mais 3 vezes antes de finalmente ficar assustado o suficiente para decidir voltar para o meu carro. Quando me virei, finalmente ouvi uma voz vindo de dentro da casa, claramente agitada, mas não conseguia entender o que dizia. Tentei bater mais uma vez, e enquanto contava, ouvi algo nos bosques atrás de mim. Começou como apenas movimento no fundo das árvores, mas logo pude distinguir passos correndo diretamente em minha direção pelo mato. Enquanto eu estava lá, me conformando com o meu iminente fim, segui a direção do barulho até a borda do bosque, que ficava a uns 15 metros de mim. No luar pude ver claramente a mulher que saiu. Ela era relativamente idosa, talvez na casa dos 60 anos, com longos cabelos loiros e grisalhos, emaranhados e que caíam até passar dos quadris. Ela usava o que parecia ser, originalmente, um camisolão branco, mas naquele momento estava sujo e mais para um tom de marrom. Estava absolutamente descalça, e seus pés estavam cobertos de sujeira e o que parecia ser sangue, presumivelmente pelo fato de ela ter acabado de correr pelo bosque espinhoso, onde não havia trilha visível. Eu nunca soube seu nome, mas ainda me refiro a ela carinhosamente como sinal de alerta número 5. Ela parou quando me viu e começou a balançar a cabeça com os olhos arregalados. Eu fiquei lá, feito um cervo aterrorizado pelos faróis de um carro, enquanto ela dava mais alguns passos em minha direção, estendendo a mão e apontando o dedo. Sua voz saiu muito mais firme do que a minha teria saído naquela hora. Sabe como as pessoas do sul podem soar como avós amorosas ou assassinos do interior? Pois é, ela soou como a segunda opção quando disse, de maneira arrastada, "Oh, não, 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 querida, não. Você vai embora, sai daqui." Eu queria poder dizer que a ouvi, que corri, que saí dali,
mas estava tão chocado com o desenrolar dos eventos que minha própria autopreservação foi deixada de lado enquanto tentava entender o que diabos estava acontecendo. Ela pareceu perceber que eu não estava me mexendo, mesmo que eu não conseguisse fazer minha boca se mover para perguntar o que estava acontecendo ou mesmo o que fazer com a estúpida pizza em minhas mãos. Ela me olhou como se pudesse me dar uma bofetada ali mesmo e então procedeu a me entregar os sinais de alerta de número 6 ao 12. Querida, você me ouviu? Você é surda ou burra? Meninas como você vêm para cá e depois não conseguem sair. Então, finalmente, parei de ser a pessoa branca em um filme de terror quando percebi que isso não era uma historinha engraçada de fantasmas. Era eu, com meus 1,60 m e 52 quilos, potencialmente sendo alvo de roubo, sequestro ou pior. Larguei a estúpida pizza e comecei a correr de volta para o meu carro, que idiotamente tinha deixado ligado e destrancado, como era habitual na maioria das minhas entregas. Enquanto me aproximava do carro, ouvi um estrondo atrás de mim e olhei por cima do ombro para ver que a porta de madeira havia sido empurrada e caído na varanda abaixo dela. Enquanto eu fechava a porta do carro, um homem mais velho estava descendo os degraus da frente, acenando com os braços para mim e me chamando, dizendo para eu sair do carro agora. Sem saber o que fazer, gritei algo confuso e trêmulo, algo como: "A pizza está lá atrás." Acelerei o Lexus dos anos 90 do meu pai e de alguma forma consegui evitar as árvores no caminho estranho de volta à estrada principal, que ainda estava a 12 milhas e várias curvas de qualquer estrada que realmente tivesse um nome, quanto mais faixas pintadas. Relatei isso ao meu gerente e ele disse que contatou a polícia, mas que nada aconteceu, pelo que eu saiba. De qualquer forma, essa foi minha primeira e, espero, última experiência pessoal com o auto-intitulado Rancho da Família Manson.